Caríssimos irmãos, amigos, a todos aqueles que aqui se encontram encarnados e desencarnados, mais uma vez, diante deste púlpito, para conversar algo sobre a doutrina espírita, e me entregaram um tema bastante interessante. Estamos sozinhos no universo? Todo o Pentateuco espírita, quando a gente busca conhecer, traz informações muito claras acerca da terra, do mundo em que a gente mora, vive, sobre a nossa casa. Mas um olhar atento, um olhar mesmo simples, simplista, ao levantar os olhos para o céu, numa noite clara, onde a gente possa perceber milhares de estrelas nesta noite escura, dá-nos a clara ideia de que as estrelas que daqui podemos ver, elas dizem algo sobre o universo que habitamos. Na verdade, existe uma galáxia, a Via Láctea, onde existe uma estrela de quinta grandeza, que é exatamente o Sol. É uma estrela de quinta grandeza. Há outros maiores que o Sol. Então, se o Sol de quinta grandeza e reúne em torno de si milhares, milhões de estrelas, de satélites, de planetas, e no universo temos o conhecimento de que uma galáxia como a nossa, que não é das maiores, mas que é de uma importância muito grande, porque é a ela que pertencemos. Então, só a nossa galáxia, só no ambiente da nossa casa, na periferia da nossa querida Terra, dá para a gente compreender que se existem bilhões de galáxias muito maiores do que a Via Láctea, na qual habitamos, todo esse espaço existente no universo, não seria cabível compreender que apenas o planeta Terra, um dos menores da nossa própria galáxia, pudesse existir vida inteligente. É bom que a gente compreenda que a grandiosidade de Deus ainda não é compreendida por nós. Os mundos habitados são milhões. E talvez a gente precise compreender que nesses mundos habitados, nem sempre a criatura que lá vive, a criatura humana, é igual a nós, tem a mesma fisionomia. A ficção científica, através do cinema, mostram-nos, de vez em quando, filmes falando de extraterrestres. Muita gente já viu o filme ET, uma criatura pequenininha, baixinha, dedos longos, dedo que apontando para algum lugar acende, que modifica ao toque daquela criatura, cabeça chata, grande, olhos gigantescos. Aquele ente, aquele vivente, aquela criatura tem poderes muito maiores do que nós.
que nem fé ainda temos, que nem o sentimento de amor ainda não contagia o espírito que somos. Então a gente pinta sempre o retrato dos outros viventes do universo muito diferentes e muito mais feios do que nós. Eles se vingam de nós dizendo que nós também somos feios, e muito. Braços longos, pernas, cabeludos, de muitas cores, envelhecemos. Então tem muita adversidade na história dos habitantes do universo. Nas informações espirituais dão-nos conta de que a criatura humana que habita aqui, cada vez que evolui, ela vai ganhando simplicidade no ser físico que somos. Se é um espírito cada vez mais elevado, ele vai se transformando sutilmente numa criatura, um corpo físico menor, mas mais ligado à atenção e aos sentimentos. Sentimentos que todos somos, criaturas que possuímos sentimentos. O nosso espírito é puro sentimento. Então essas criaturas mais evoluídas estão cheias de compreensão das suas responsabilidades, da qualidade de vida que tem, do conceito que tem sobre os outros, e às vezes não tem conceito, muito menos preconceito, porque já tem em si um grande conteúdo de amor. Então seria vaidade humana na Terra achar que Deus colocou no mundo apenas esse planeta, que é lindo, que é magnífico, que é um paraíso de onde tudo nós podemos tirar para sobreviver. No entanto, os espíritos que aqui moram ainda são tão pequenos, somos tão doentes que temos propositadamente feito o possível para destruir este planeta que viaja durante o tempo entre 25 e 37 bilhões de anos. Ora, no momento de que esse pedaço de terra que nós habitamos parte do Sol, numa definição divina de ser um planeta luz, já estava presente na reunião que antecedia discutir algo sobre o nosso planeta, uma figura que nós conhecemos e veneramos muito. Se for 25 bilhões de anos, ou 37, lá já estava presente um espírito que evoluiu noutras plagas, que não no nosso planeta. Um dos Cristos que habita o universo e que é o nosso governador, Jesus. Ora, se há 37 bilhões de anos, ou 25, como queiram, é muito difícil fazer essa conta. Então isso é uma estimativa da ciência muito atrasada no nosso planeta, porque vai medindo a idade das pedras que são encontradas, dos asteroides que são jogados sobre nós. Então, este homem, amor, já estava entre nós quando se reuniu a espiritualidade divina maior para observar para onde iríamos para constituir a casa que é nossa hoje. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos exatamente algumas perguntas acerca dessa existência de mundos. E uma delas é: com que propósito Jesus nos disse, não é, que existe
que há diferentes moradas na casa do meu Pai. E aí a gente vai entender que ele está falando dos mundos habitados. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, moradas correspondentes aos níveis de adiantamento em que se encontram. Então o Cristo já coloca no seu Evangelho claramente que nós não estamos a sós. Falta-nos a atenção para perceber no conteúdo do Evangelho a informação concreta de que não estamos a sós. Mas a vaidade da criatura, muito própria de nós, atrasados, dá-nos esta primazia de achar que estamos a sós. Apesar de sempre termos visto nos noticiários científicos, dos programas de televisão, do noticiário das televisões muito ligadas às descobertas, os discoveries da vida, que de vez em quando a Terra é frequentada por criaturas extraterrestres. Bastava isso também para que confiássemos nas afirmativas, não só dos cientistas, mas de pessoas comuns em volta do mundo, em volta da Terra, que já viram, que já sentiram, que já foram abduzidas em determinado momento e que contam essas histórias, que são histórias, não são histórias, e que nos deixam abismados. O medo, a falta de fé, a falta de compreensão que temos irmãos além da nossa casa, não da periferia do bairro que a gente mora, mas da terra, evoluídas a ponto de amarem profundamente e não serem hostil com os vizinhos. Mas nós, que ainda somos fracos nesse sentimento de amor e de responsabilidade, temos medo dos alienígenas. E de vez em quando surgem, novamente aqui, chamando o cinema para mostrar a invasão dos mundos. Filmes que retratam o medo nosso de sermos invadidos por criaturas perversas, porque saíram do mundo onde estavam vivendo por qualquer dificuldade imposta, a falta do alimento, a falta da luz, as guerras. Então ainda existe também no universo planetas inferiores à Terra. Então não tenhamos medo daqueles que estão acima da consciência humana no nosso planeta, porque na maioria deles, nesse universo gigantesco, existem mundos angelicais, onde não se percebe a dor, onde não existe a indiferença com as criaturas, pelo fato da altura, da cor, dos sentimentos, da religiosidade que tem aqui entre nós. Os planetas e outros corpos celestiais são, portanto, moradas espirituais de espíritos encarnados e desencarnados, pois Deus não cria tantos astros sem nenhum propósito, nem reserva ou nem reservaria apenas à Terra o privilégio de se tornar habitada. Essa é uma afirmativa. Essas palavras de Jesus também, não é? Podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado que o espírito experimenta quando se despoja do corpo físico, estado este decorrente do maior ou menor grau de progresso alcançado pelo espírito. Um outro mundo, Assis. Agora não vamos falar da casa.
O Cristo não está falando mais da residência que nós moramos, que é o nosso planeta. Mas agora, o Cristo faz lembrar que no mesmo ambiente da nossa casa temos mundos diferentes. Na família temos criaturas nascidas do casal pai e mãe, mas que habitam no mesmo ambiente da casa mundos completamente diferentes. Porque são espíritos completamente diferentes no grau de conhecimento, de identidade, na idade cronológica, mas também na sabência, dos sentimentos de amor. Tem uns que não compreendem nem o que é amor, não quer nem contato com os irmãos, dentro da mesma casa. São mundos diferentes, aqueles que estão na nossa consciência, dentro da célula máter que é a família. Imagine numa cidade como Parnaíba, quantos mundos podemos encontrar? Mundo da crença, da religiosidade, são mundos diferentes. Um mundo que todos os que congregam uma religião são chamados de irmãos. E todos aqueles que não pertencem a esta família espiritual, naquela religião, estão no inferno, outro mundo que nós criamos. Então, a criatura humana se distingue pela capacidade de pensar que existe um Criador, um Deus supremo, que oportuniza num planeta de provas e expiações, que é a qualidade do nosso planeta, onde a gente ainda não sente o sentimento maior de amor. Não amamos uns aos outros. Nos acomodamos, às vezes, por conveniências de sentimentos de necessidades. As propostas que o Cristo nos lança para nos modificar, nos relacionar, modificar relacionamentos de momentos outros da nossa existência. Porque no mundo que a gente vive, cada um de nós é um mundo diferente. Estamos vindo de um mundo completamente diferente, porque aqui não é o mundo principal que vivemos. Aqui, esta dimensão, neste auditório, somos todos espíritos e muitos de nós sequer têm certeza de que isso seja uma verdade. Então, no mesmo espaço em que nós estamos, existe um outro mundo. O mundo verdadeiro. O mundo causa de todas as coisas sobre o nosso planeta. O mundo espiritual, de onde todos nós estamos vindo. E cuja psicosfera é completamente diferente daquela que habitamos aqui. Mas, como o resultado deste mundo espiritual, este aqui é um retrato do que somos também do outro lado. Da mesma forma que existe amor aqui deste lado, do lado espiritual há um conteúdo de amor bem maior. Porque lá, do lado espiritual, no mundo dos espíritos, há um contingente maior de criaturas. Mais de 35 bilhões de espíritos habitam a Terra. Só 1/3 estão encarnados. E esse número avança. Já tem algumas informações que já são mais de 40 bilhões de espíritos do outro lado. Aqui estamos medindo cerca de 8 bilhões. Como tem 1/5 de moradores encarnados, do outro lado tem cerca de 40, aliás, na totalidade, 40 bilhões de criaturas. Se aqui existe amor, e existe, bem pouquinho, mas existe. Se aqui existe desamor, e existe, um pouco mais. Se aqui a gente conserva o ódio, um pouco mais.
do outro lado também. E o que é que nós estamos fazendo neste mundo tão próximo deste que vamos habitar daqui a pouco? Daqui a pouco eu estou falando de mim mesmo, olhando para alguns jovens que estão aqui, pela lei das probabilidades, eu vou primeiro. Então, pela lei das probabilidades, portanto, do lado de lá, o amor tem primazia. Mas ainda há ódio. Está aqui na frente o Assis, que dirige uma mediúnica na casa espírita. Eu também. Assistimos outra, participamos. E de vez em quando somos obrigados a conversar e falar de amor. E os espíritos desencarnados dizem, que bobagem. O que é isso? Que sentimento é esse? Digo, é um sentimento divino. Este divino não existe. Mas Jesus falou que ele existe. Quem é Jesus? Ora, se do lado desencarnado, onde há uma consciência do amor, ainda há homens e espíritos humanos que não compreendem o que é amor, imagine entre nós, cujas loucuras aqui a nossa Zilda falou no início, que não são loucos. Estamos perdidos nas entrelinhas do tempo, atrapalhados pelas obsessões, pelas dicotomias psicofísicas do organismo que nos anima aqui na Terra, o nosso corpo somático. E aí a gente precisa compreender que os ensinamentos do Evangelho contidos aqui, dando a informação de que estamos aqui para uma regeneração, para modificar esse planeta com os nossos atos, com o convencimento do Cristo e do seu Evangelho, em criaturas melhores, que se amam e que vão proporcionar um mundo ainda sobre a Terra, sobre a égide de algo, enquanto sentimento bem maior do que o que nós estamos sentindo ainda hoje, agora. E que este momento regenerativo está em desenvolvimento. O fato de estarmos num domingo como este, chovendo aí fora, muito, e de ter aqui a quantidade de pessoas, dá para compreender que o Cristo tinha razão de enviar o Consolador prometido para ficar conosco até o final dos tempos, que não são os tempos de vida no planeta, mas os tempos que estamos acelerando na mudança para sermos espíritos angelicais, conduzidos por sentimentos mais nobres do que nos animam ainda hoje aqui. Jesus é um vitorioso por excelência. Imagina uma criatura que falei aqui, que há 37 bilhões de anos já estava na direção de conduzir este planeta a um momento de iluminação. E a gente vai perguntar, quanto tempo ainda teremos para frente? O necessário tempo para a angelitude povoar as mentes de todos os espíritos encarnados e desencarnados. Mas esse momento não chegará se não compreendermos que, por exemplo, o Consolador prometido, trazido por ele e iniciado com a vinda de criaturas muito especiais ao longo de milhares e milhares de anos, grandes filósofos, grandes sábios, grandes médios, chamados de profetas, para modificar o status quo de percepção de que também somos criaturas espirituais, apesar da pequenez que ainda sentimos, sabemos que somos. A tarefa nossa é a iluminação. Conforme se acha mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que o espírito venha se encontrar, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha. Já falamos disso aqui. Então, conforme nos achemos
um pouco melhor adiantado, um pouco menos adiantado, vamos perceber as verdades do Evangelho, a situação onde nós estamos localizados, nesta medida do conhecimento, da vida que levamos, quem realmente somos. Ainda sou uma criatura medíocre, estou falando de mim, muito pequeno, muito rude. Tive N oportunidades ao longo de milhões de anos, sobrevivendo sobre a terra e trabalhando sentimentos, muito rudes e perversos, em tempos passados, em tempos transatos. Mas isto é igual a todos nós, que viemos de mundos bárbaros, de guerras torpes, de conquistas absurdas, que matamos irmãos, sequestramos países, matamos crianças, jovens. Então, as dificuldades que enfrentamos estão jocosamente colocadas neste bojo doentio e perverso dos tempos transatos, onde éramos bárbaros também. E às vezes, para compreender que Deus é muito maior do que a gente imagina, a reencarnação proclamada pelo Mestre como a única razão da evolução de cada um de nós. Essa caminhada evolutiva que estamos trabalhando. E aí, percebendo o Consolador de que já falamos aqui, precisamos cada vez mais inteirarmos-nos das verdades do Evangelho, a fim de que nos modifiquemos a encontrar em nós um sentido melhor do conhecimento do próximo, aprendendo a amar. Não do próximo da periferia da nossa vida, mas daquele próximo dentro de casa. Mundo diferente, como falei ainda há pouco, mas equilibrar o conhecimento de um do outro, as razões de animosidades serem transformadas em sentimentos mais nobres, solidários, caridosos, que nos eleve o espírito a conhecer que precisamos ser melhores. Essa é a intenção do Cristo. E Ele é paciente. Se Ele está trabalhando há tantos milhões de anos, por que Ele não vai esperar um pouco mais? Por que não tenhamos a certeza de que teremos ainda sobre a terra milhões de anos para a purificação dos espíritos que somos? O que se entende por erraticidade? Erraticidade é exatamente diferente do momento que a gente vive no corpo físico que temos. A erraticidade é a vida do espírito no mundo causal, no mundo dos espíritos. A erraticidade está cheia também de criaturas pequenas, mas de criaturas grandiosas. E é lá que somos também observados, que mudamos a compreensão quando vislumbramos em todas as gravações da nossa vida aqui e agora, das bobagens que realizamos, dos desencontros que promovemos, das barbáries que promovemos. Lá a gente vai rever, vai reprogramar-se para voltar. Os espíritos sofrem por efeito das paixões cuja ausência conservam. Por isso, esforcemo-nos para, ainda na vida física, nos libertar dos vícios e defeitos que nos retardam a caminhada espiritual. A doutrina espírita é esse cadinho, a religiosidade também. A transformação do planeta que temos hoje no planeta melhor, cabe a nós construir. Não precisamos dizer que fulano é assim ou assado. Se a nossa crítica diminui outras criaturas, façamos o possível, não para criticá-lo porque ele é menor. Aproximamo-nos dele,
para modificar o status quo desse momento. O chamamento à religiosidade, aos sentimentos mais nobres do amor. Sejamos caridosos conosco, sendo caridosos com aqueles que ainda não compreendem a grandiosidade do Cristo que desce das alturas, se diminui ao ponto de encarnar na terra, para demonstrar por si só de que forma precisamos enfrentar a pequenez do espírito que somos. Segundo os ensinamentos dos espíritos, os mundos se apresentam muito diferentes uns dos outros, tanto física como moralmente, de acordo com o grau de evolução de seus habitantes. Quanto mais atrasados, quanto mais materializados seus habitantes, mais inferior é este mundo. Quase para concluir, a afirmativa que eu acabei de ler diz muito do momento que este planeta vive. A inferioridade das nossas ações, a inferioridade dos propósitos em todas as dimensões da nação brasileira, das nações de todo o orbe. Estão todas infectadas pelas vaidades mais torpes. Estão todos infectados pela ganância. Os homens ainda estão infectados pela mais-valia, pelo materialismo doentio e perverso. Não somos o material que somos. Não precisamos ser o materialista que estamos sendo. É apenas uma passagem. Não precisamos nos afeiçoar tanto ao corpo físico a ponto de querer vivenciar a experiência neste corpo mais do que ele pode oferecer. Tem gente que está apodrecido numa cama, ligado a equipamentos, com medo da morte, com medo de morrer. O próprio Cristo demonstrou que a morte não existe. Ele, em determinado momento, ralhou muito forte com aqueles mercadores que estavam na porta do templo comercializando muitas coisas, de pombos a jogo de baralho. E bradou ferozmente, falando de que ali era a casa de oração do Pai e não poderíamos estar vendendo aquele local e vendendo naquele local. Ali era um lugar para aprendermos a caminhar sendo criaturas melhores. E disse também que se nós deturpássemos, derrubássemos aquele templo, ele o reconstruiria em 3 dias. Naquela época, a compreensão por parábolas tinha que coexistir, porque poucos compreendiam o que o Cristo falava. Mas hoje a gente, estudando um pouco mais, compreende de que o Cristo não estava falando do templo como este, que acabamos de construir para nos abrigar melhor da chuva, do calor e do sol. O Cristo não estava falando de um mundo distante. O Cristo estava falando do corpo físico que habita, onde mora um espírito viajor. E ele demonstrou isso. De que forma? Depois do holocausto do seu organismo físico, provocado pelas nossas imprudências e falta de compreensão, tripudiamos sobre aquele homem verdadeiramente amor, luz, verdade. E ele desencarna ou morre diante dos nossos olhos. 3 dias depois, ele se mostra não ressuscitado da forma que algumas religiões pregam.
Ali não era o corpo somático, aquele apodrecido. Deve ter havido com o corpo do mestre uma implosão atômica, porque ele não apareceu. Mas aquele corpo era o espiritual. E com a energia dos amigos, ele pôde se deixar tocar. Olha aí, Tomé, bota o dedo e verifica, sou eu que estou aqui. Homens de pouca fé. Ele disse daquele tempo, e somos. Não temos fé de que a grandiosidade de Deus pode mandar um homem, amor, das altitudes do universo, pegar a mão de criaturas rudes e doentes, para que pratiquemos o amor exemplificado por excelência por Jesus. Mas ainda estamos aqui. Muitos de nós não compreendemos as ações e os atos contados dentro do Evangelho, porque estamos desatentos às verdades espirituais, às verdades iluminativas do homem que somos, rudes e ainda preguiçosos. Falo de mim. E eu sei que a fonte de vida que é o Cristo, que ainda nos anima a conversar e a trabalhar os sentimentos mais profundos contidos no Espírito. Porque há dentro de cada um espírito, encarnado e desencarnado, uma fagulha divina, um sentimento extremamente puro, o amor, como uma luz. E nesta luz um conteúdo dos ensinamentos divinos. Quer ver por que eu digo isso? Toda vez que propomos algo ruim contra o outro, a gente sabe que errou. Logo depois da ação, uma reação de sofrimento pessoal. Por que eu fiz isso com meu irmão? Por que eu fiz isso com outra pessoa? Por que, meu Deus, eu pequei? Todos nós já nos pegamos observando-nos a ruindade do que ainda temos e do que ainda somos. Então, chegou a hora da gente sair da torpeza, do ambiente mesquinho do Espírito que habita em nós e compreendermos que não estamos a sós, em nenhum minuto, porque Deus não quis nos deixar soltos como os animais. No mínimo, duas criaturas coexistem do nosso lado invisivelmente: a razão do bem e a razão do mal, o anjo bom e o espírito desleixado que quer nos levar no caminho torpe das doenças e imperfeições nossas. Estamos sendo convidados todo dia para sermos melhores. O Evangelho está recheado de coisas puras nas lutas pela sobrevivência melhor do Espírito que habita em nós. Ainda somos pequenos e preguiçosos, falo de mim mais uma vez, mas precisamos estar aqui e sofrer muito para subir, chegar diante deste púlpito e deste microfone, pronunciar com tanta veemência os desleixos da família a que eu pertenço, dos homens que querem se modificar e crescer, que querem se apresentar diante de Deus em todos os momentos de N encarnações que ainda teremos para atingir o bem, o sentimento de amor e a luz que precisamos possuir. Não para ver Deus face a face, como algumas doutrinas pregam, mas para sermos espíritos tão evoluídos, santificados pela obra que praticamos, às vezes, sem saber que estamos fazendo, quando estendemos a mão àquele que estão nas sarjetas, na caminhada do tempo, pegando e mostrando a força e o poder de Deus através do Evangelho do Cristo. Então, o convite do Mestre é esse: habitemos a este mundo sem pertencer a ele, porque voltaremos ao verdadeiro.
pertençamos a este mundo, sabendo que não vamos ficar nele, mas vamos aproveitar as oportunidades de aqui estando, trabalhar os sentimentos mais honestos conosco e com os nossos irmãos, para que a humanidade em mim seja melhor do que o momento que cheguei aqui. Que eu possa dar um pouco de exemplo com a minha fé no Cristo e em Deus, para que as pessoas também se contaminem com esta fé. Eu preciso dar testemunho do valor da leitura dos ensinamentos de Kardec no Pentateuco Espírita, para nos animar a sair do marasmo simplista da nossa vida de descanso e de preguiça. É assim que precisamos trabalhar. Quero ainda exaltar a vontade de todos nós de sairmos de um momento de ódio tão perverso na pátria brasileira que habitamos. Precisamos amar a pátria como amamos a nós mesmos, aos nossos filhos, aos nossos entes queridos. É a terra dos nossos sonhos. Deixamos outras plagas, fugimos da África, fugimos da Europa, da Ásia, do continente australiano, para nos abrigarmos aqui no centro da América do Sul. Não por acaso, para construir e fazer erigir nesta pátria o Evangelho do Cristo. E nesse instante esta pátria necessita da prece de cada um de nós. Nos envolvamos nisso. Não critiquemos só a ou B, mas façamos um esforço para compreender que, ruindo uma nação, estamos ruindo com ela. Quando o ódio vence o bem, estamos ruindo pela odiosidade. Quando defendemos o sentimento do amor à pátria e de amor a nós mesmos, estamos trabalhando um sentimento crístico e divino. O centro das ações do ódio estão em todos os lugares, no Planalto Central, respingando dos nossos sentimentos que não observamos o porquê de tudo isso. A afasia dos sentimentos mais puros. O ódio é um processo infeccioso da ambição do homem sobre o homem. E isso não se modifica se destruirmos essa psicosfera odienta com um sentimento mais puro que é o amor. Que não é apenas pela pátria, mas por cada um daqueles que ainda não compreenderam o universo em que habitam. O universo em que moram. Falando de Nordeste, falando de Norte, falando de Centro-Oeste, falando de Sul, são mundos diferentes. O Sul do país é um país diferente do Nordeste. A ganância é cada vez maior. O materialismo também. Então vamos nos contentar com isso? Não vamos unificar os sentimentos. Não pelo inferior, mas pelo que está mais alto, pelo que é mais sublime. O sentimento de amor. E o sentimento de amor pela nação é em cada lar, no Evangelho ou nas preces antes de dormir, ao levantar. Pai, que a nação brasileira esqueça o ódio e professe o amor na defesa do grande ambiente que nos destes para fazer valer a força do teu Evangelho. Esse é o sentimento da doutrina espírita em todos os quadrantes da nossa pátria, neste momento de dificuldade. E não fiquemos tristes pelo fato de existirem mundos superiores, mundos extremamente saudáveis e divinos. Vamos nos envaidecer
de que grandes torpezas já deixamos para trás, e que já caminhamos muito, apesar de devagar, já viajamos muito, já admitimos Jesus como modelo e guia da humanidade. Já admitimos o Consolador prometido como a defesa prioritária de buscar a verdade e construir sentimentos mais puros, exemplificado pelo Mestre, o amor. Não precisamos nos preocupar com os mundos em volta. Vamos construir em nós um mundo melhor. Muita paz.